Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula de arquitetura de computadores. E nesta aula nós vamos concluir aquilo que temos reservado na nossa disciplina para o estudo da arquitetura do conjunto de instruções e da linguagem Assembly. E a gente vai começar essa videoaula com um tema que é extremamente relevante para o mundo da programação, que é o uso das pilhas de execução, pilha de programa, pilha de chamadas. Existem vários nomes. Isso é algo que é extremamente importante para praticamente qualquer programa, mas excluindo aqueles casos em que alguém foi realmente procurar mais sobre esse assunto, nem sempre a gente aprende programação conhecendo de forma sólida os detalhes de como as pilhas são utilizadas e por que exatamente elas são importantes. E pelo menos da forma que eu vejo, coisas como a gente vai ver agora terminam se tornando possíveis se a gente não cuida disso. Senhor Samielison, obrigado por participar da nossa entrevista de emprego. Tá, e só mais algumas perguntas técnicas, só para a gente saber como é que você está nessa parte mais técnica de desenvolvimento. Só mandar. Onde ficam armazenadas as variáveis locais? Na pilha de programa. Acertou, muito bom. E com relação a parâmetros, quando a gente precisa passar parâmetros para uma função ou procedimento, onde esses parâmetros ficam armazenados? Na stack. Stack em inglês? Tá certo. E se a passagem de parâmetros for por referência, como é que esses valores são passados? Essa aí não é pela pilha. Tá, senhor Samielson, mas o quadro de variáveis locais que vão estar delimitados lá pelos apontadores do topo e da base da pilha, o senhor acha que não tem nenhuma influência nesse processo? Não, eu acho que o senhor está complicando aí. Quando a passagem de parâmetro é por valor é na pilha, e quando é por referência é fora da pilha, horas. Senhor Samielson, quais são os registradores que são envolvidos nesse gerenciamento da pilha? Registrador? Mas pilha é pilha, é só botar na pilha. Nunca realmente interagiu com a pilha não, né, meu filho? Não, mas eu passei parâmetro, foi na pilha. Não é só usar a pilha, não. Beleza, então vamos entender isso direito, né? As pilhas de execução, elas são estruturas de dados que compõem uma das seções dos programas em sistemas operacionais modernos que a gente viu nas outras videoaulas deste assunto. E essa estrutura de dados, ela é utilizada para algumas coisas, entre elas, armazenar variáveis locais, aquelas cujo escopo estão limitados a uma função, a um procedimento, enfim, a uma subrotina específica, mas ela também é utilizada para passagens de parâmetros. Então, quando a gente quer passar parâmetros para uma função ou procedimento, então a gente utiliza a pilha para esse fim e por aí vai. Algumas coisas que a gente precisa lembrar também é que a pilha, ela geralmente está na área mais alta da região de memória de um programa. Então a gente diz que é uma pilha que cresce para baixo. Ou seja, como basicamente em qualquer pilha, eu tenho que ter dois apontadores, né? Um para a base da pilha e outro para o topo. Então eu vou usar dois registradores para isso. O registrador para a base é o registrador BP, Base Pointer, tá? E aí a gente tem a variante de 32 bits, que é BP, a variante de 64 bits, que é RBP, e por aí vai. Mas o Base Pointer, ele vai conter o endereço mais alto, enquanto que o SP, o Stack Pointer, e suas variantes de 32 bits e 64 bits, ele vai conter o endereço mais baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que à medida que a pilha vai crescendo, o endereço do Stack Pointer ele vai diminuindo, ok? E à medida que a gente vai executando subrotinas, a gente vai trocando o escopo de cada rotina que está sendo executada em um dado momento, estabelecendo
quadros, estabelecendo uma espécie de uma moldura na pilha para poder armazenar parâmetros, variáveis locais relativas ao procedimento ou função que está sendo executado em um dado momento. Então vamos tentar ilustrar direitinho o que acontece, ou pelo menos qual é a ideia geral da gente utilizar uma pilha para nos auxiliar na execução de subrrotinas. Então vamos considerar esse programa aqui, tá certo? Ou pelo menos o trecho desse programa, onde eu tenho uma rotina principal, que é a minha rotina main, algumas variáveis locais declaradas, e em algum ponto, pelo menos duas funções são chamadas aqui nessa rotina principal. Então, uma chamada processar notas estudante, onde eu passo 3 números float, né, 3 números de ponto flutuante como parâmetros, e depois um printf com uma mensagem fixa. Então, vamos considerar a representação da pilha aqui do nosso lado direito. Nesse momento, eu vou representar a pilha da forma tradicional. Eu ainda não estou representando a pilha crescendo de cima para baixo, como a gente tem em boa parte dos sistemas operacionais por aí. A gente vai fazer isso em um segundo momento. Mas vamos começar da pilha clássica. Ela cresce de baixo para cima. Então, nesse primeiro momento, quando eu carrego um programa, esse programa ele coloca na pilha alguns valores iniciais, tá certo? Como, por exemplo, parâmetros que foram passados para o programa em si, por exemplo, aqueles parâmetros que a gente poderia colocar na console que a gente utilizou para chamar esse programa, na própria linha de comando da chamada do programa, como também as variáveis locais da função principal e por aí vai. Então a pilha começa com algum valor, ela não vai começar vazia. E aí, em um determinado ponto, chegou o momento de eu executar, processar notas estudante. Então, nesse momento, eu vou estender a pilha para comportar coisas como parâmetros e variáveis locais relacionados a esse procedimento processar notas estudante, que está implementado aqui embaixo. Aqui a gente consegue ver a implementação dele. Então a gente vê que ele vai precisar de espaço para armazenar 3 operandos, 3 parâmetros que são números de ponto flutuantes. Ele vai precisar de espaço para armazenar mais essa variável local, que é média, que é outro número de ponto flutuante. Então isso vai acontecer em uma região delimitada da pilha, tá certo? Que está representado aqui como um verde. E aí eu vou começar a executar o que tem na implementação de processar notas estudantes. E aí a primeira coisa que vai acontecer, eu vou chamar uma segunda função dentro da função que eu estou executando. Então, as chamadas de função, a gente aprende logo quando a gente está vendo programação, que elas têm esse caráter recursivo, elas podem ter chamadas dentro de chamadas. E quando isso acontece, é aí onde a pilha de execução vai brilhar, porque ela é perfeita para poder refletir essa questão recursiva, porque aí a gente vai colocando as coisas novas no topo. Quando esses novos procedimentos eles forem terminando suas execuções, a gente retira do topo e restaura a situação original, que era o procedimento ou função que estava sendo executado anteriormente. Então, se eu precisei chamar aqui uma outra função, que a implementação eu não estou enxergando aqui, mas ela se chama calcular média e recebe 3 parâmetros, então certamente vai ser criada mais uma área na pilha para armazenar os parâmetros e variáveis dessa chamada aqui de calcular média. Quando essa função for concluída, então esses parâmetros, essas variáveis e demais coisas que essa chamada de calcular média possa ter colocado na pilha, elas serão retiradas da pilha e aí a gente volta para a situação da pilha referente à execução do procedimento em que eu me encontro, que é processar notas estudantes. Eu estou falando procedimentos e funções de forma intercambiada aqui, porque essa função ela não retorna nada e outras linguagens de programação chamam algo que não retorna nada de procedimento, tá bom? Mas aqui a gente pode considerar nesse exemplo específico a mesma coisa. Beleza, e aí eu vou chamar registrar média
Isso, mais uma vez, vai criar uma área na pilha para parâmetros e variáveis locais e outras coisas que possam se fazer necessárias referentes à função registrar média. Quando essa execução for concluída, essa área vai ser desalocada. Eu vou ter uma condição aqui que, caso eu entre nessa condição, eu chamo mais uma função que é printf. Printf é uma função. Então, mais uma vez, a gente vai precisar alocar esse quadro, né, de variáveis locais e parâmetros para essa chamada de printf. Essa execução eventualmente vai ser concluída e isso vai sair da pilha. E aí eu vou concluir a execução totalmente dessa função, o procedimento processar notas estudantes, que é quando eu vou desalocar da pilha essa área que eu estava utilizando. E aí eu vou chegar num ponto agora no meu programa principal, que é o que está refletido aqui no topo da pilha nesse exato momento, printf, e aí printf mais uma chamada, eu vou alocar mais um espaço na pilha e por aí vai, tá? Então, a dinâmica da pilha, à medida em que a gente vai chamando funções, procedimentos, é essa de ficar crescendo e ficar empilhando a cada chamada de função, e isso continua funcionando mesmo quando eu tenho chamadas dentro de chamadas. Um problema que surge aqui é que a gente vai precisar navegar por essa pilha. Então, se a gente vai precisar extrair parâmetros, variáveis de uma estrutura de dados que está crescendo e diminuindo desse jeito, então a gente precisa tentar padronizar uma forma para acessarmos essas coisas que a gente precisa. Então vamos supor, se eu for utilizar o apontador da pilha como uma referência, isso pode ser complicado, porque toda vez que eu coloco ou tiro algo da pilha, esse apontador está se mexendo. Então é difícil fazer para algo que se mexe tanto referências do tipo o que eu quero está 8 bytes, 12 bytes acima do apontador do topo da pilha. Esse valor que eu preciso usar como deslocamento, ele vai mudar. Se eu utilizar a base da pilha pura, lá no iníciozão da pilha como referência, de novo eu não vou ter uma boa referência, porque toda vez que eu chamo uma nova função, todo um novo quadro de variáveis locais e parâmetros vai ser empilhado na pilha. E aí fica complicado eu dizer coisas como, bom, o que eu quero agora está 20 bytes abaixo da base da pilha, ou 30 bytes, porque, bom, a cada nova chamada a pilha pode ter crescido. Eu vou precisar tentar estabelecer uma referência que seja mais confiável, que eu consiga dizer alguma coisa do tipo, dessa referência, 4 bytes para cima eu vou encontrar um parâmetro sempre. 4 bytes para baixo eu vou encontrar uma variável local sempre. E por aí vai. Então, a solução para isso é eu estabelecer aquilo que alguns chamam de moldura de pilha, do inglês stack frame, para que eu possa padronizar esse acesso. Então essa é uma parte que eu vou tentar ser bem detalhista, porque muitos alunos e alunas eles têm um pouco de receio desse assunto, porque a gente, para estabelecer essas molduras, vai precisar ficar deslocando a base da pilha. Então, a gente vai provisoriamente tirar a base da pilha e ficar colocando a base da pilha em outros pontos para a gente ir estabelecendo essas janelinhas, essas molduras que a gente vai precisar para podermos fazer o que a gente precisa. Mas quando a gente faz isso com sucesso, então a gente vai chegar em uma situação como essa aqui, tá? Eu vou colocar a base da pilha em um ponto. Vamos supor, nessa situação, o programa principal chamou uma função. Então, essa chamada de função me gerou essas coisas aqui na pilha que estão em laranja e em verde. As coisas que estavam originalmente na pilha, quando a gente estava no programa principal, estão desenhadas aqui nesse azul claro. O que é que eu encontro aqui na pilha? Bom, eu encontro os parâmetros que foram passados para a função ou procedimento, o endereço de retorno. E aí deixa eu voltar alguns slides aqui para poder deixar isso bem evidente. Vamos voltar aqui, por exemplo, para o momento em que a gente executa processar notas estudantes. Ao chegar nesse ponto, eu coloquei na pilha, além de parâmetros e variáveis locais dessa função, um endereço de retorno, porque isso é um desvio que vai ser feito para a primeira instrução dessa função.
Essa função ela vai ser executada e quando ela terminar, diferente do que acontece em um desvio tradicional, eu simplesmente iria executar a próxima instrução que estaria abaixo aqui na sequência dos endereços de memória, estaria abaixo aqui após a implementação de processar notas estudantes. Mas numa chamada de função não é isso que eu quero. Quando eu concluo uma execução, então eu devo retornar para a instrução imediatamente após a chamada da função. Ou seja, ao concluir isso, eu tenho que voltar para cá. Porque esse ponto aqui, esse printf, ele é a próxima instrução aqui na linguagem de alto nível após a chamada desse procedimento processar notas estudante. A mesma coisa vai acontecer no assembly. Eu continuo precisando da figura desse endereço de retorno. Então, isso fica mais complicado quando eu tenho, por exemplo, chamadas dentro de chamadas. Eu sempre vou me perguntar, ok, quando eu concluir essa execução dessa função, para onde eu volto? E aí eu vou consultar na pilha qual é o endereço da próxima instrução. Então, quando eu empilhei processar notas estudante, eu coloquei o endereço dessa próxima instrução aqui na pilha. Isso é o que eu estou chamando de endereço de retorno. Quando eu concluir a execução, esse endereço de retorno ele deve estar no topo da pilha para que eu possa chamar uma instrução do tipo RET, de return. Essa instrução eu apresentei brevemente na parte 2 aqui de assembly, mas ela vai pegar o endereço de retorno que deve estar no topo da pilha para então desviar o fluxo de execução do programa para esse endereço de retorno e também vai tirar esse endereço de retorno da pilha, o RET, ele faz isso automaticamente. Então eu vou ter essas coisas aqui na minha pilha. E aí, a partir do momento que eu estabeleci essa moldura, né, para uma chamada específica e coloquei, por exemplo, o EBP nesse ponto, então eu padronizei o acesso a parâmetros e a variáveis locais. Por quê? Porque toda vez que eu quiser me referir ao parâmetro 1, eu vou me referir a ele como EBP, seja lá que endereço esteja no registrador EBP. Lembre-se, EBP é um registrador, tá? Então ele tem um endereço lá dentro. Essa setinha aqui, ela está servindo apenas para representar para onde este endereço está apontando. Então, se eu fizer, seja lá que endereço eu tenho EBP mais 4, eu poderia ler o endereço de retorno. Por que mais 4? Bom, porque eu sei que EBP ele está apontando para uma região da pilha que contém o antigo EBP. O que é que eu estou chamando de antigo EBP? Era a base da pilha anterior. Se eu tirei a base da pilha, e eu precisei mover ela para um canto, e eu tenho juízo, eu fiz um backup do que tinha antes em EBP. Esse backup eu estou chamando de antigo EBP e eu estou colocando na pilha, tá? E o EBP novo, ele vai sempre apontar para a posição onde está o antigo EBP. Mas aí, numa arquitetura de 32 bits, eu sei que cada endereço possui 32 bits ou 4 bytes, então esse endereço aqui ele está ocupando 4 bytes. Se eu somo mais 4 a esse EBP, eu vou encontrar o primeiro byte desse endereço de retorno, que também tem 4 bytes. Se eu somo mais 4, eu vou ter EBP mais 8, e aqui eu vou encontrar o primeiro byte desse parâmetro 1, seja lá quantos bytes esse parâmetro 1 for. Tá? Por exemplo, se isso aqui for um número de ponto flutuante de precisão simples, que é armazenado em 4 bytes, então eu sei que esse parâmetro tem 4 bytes. E aí, se eu somar mais 4, eu vou chegar no segundo parâmetro. E por aí vai. E a mesma coisa para as variáveis locais. Se eu pego o EBP e subtraio 4, então eu vou vir aqui do byte mais alto, tá, da primeira variável local, e aqui eu estou assumindo que a variável local, a primeira delas, possui 4 bytes, e eu vou chegar no primeiro byte dela aqui e vou poder ler a partir desse endereço. Então, vou me referir a essa primeira variável local como EBP-4. A segunda variável local como EBP-8. Eu não vou usar ESP, né, o meu apontador do topo da pilha, porque esse apontador ele vai sair do lugar a partir do momento que eu colocar qualquer coisa na pilha. Vamos supor que eu preciso colocar algo na pilha na implementação da minha função ou procedimento. Então, isso aqui vai ficar se mexendo, mas a ideia é que EBP não se mexa.
Ele só vai se mexer quando eu concluir a execução da função e do procedimento e eu for restaurar esse EBP para o seu lugar original, recuperando esse valor que eu coloquei aqui no topo da pilha. Então, dessa forma, não importa quantas chamadas eu tive, se eu preparei a pilha para ficar numa estrutura como essa, então eu sempre vou saber que para acessar o parâmetro 1, bom, eu vou me referir a ele como um EBP mais 8 e a partir daí vão ser os parâmetros que eu preciso acessar. Para acessar variáveis locais, a coisa é sempre a partir de EBP-4. Lembrando, de novo, eu estou numa arquitetura de 32 bits. Se eu estivesse em uma arquitetura de 64 bits, então eu precisaria considerar que cada endereço teria 8 bytes. Mas é esse o motivo pelo qual a gente deve preparar o quadro de variáveis locais e de parâmetros a cada chamada de função. Isso não é feito automaticamente no Assembly. Preparar esse quadro é responsabilidade do programador ou programadora. E é por isso que a gente vai ver isso com cuidado, com calma, para que a gente não cometa erros quando a gente estiver implementando as nossas próprias funções e procedimentos. Então vamos analisar esse exemplo aqui que está bem detalhado para a gente tentar entender bem todo esse passo a passo do gerenciamento da nossa pilha. A gente vai partir da execução dessa função aqui, muito complicada, que está escrita na linguagem C. Tá? Ela se chama meuproc, ela recebe um único parâmetro, que é o número inteiro. Ela retorna um número inteiro e ela possui duas variáveis locais, x e y. Eu vou ter dois reflexos dessa função no meu programa Assembly. Eu vou ter a chamada a essa função, ou seja, vai chegar um momento em que eu preciso chamar a função, passando os parâmetros, do mesmo jeito que na linguagem C, haveria um ponto em que eu faria algo como, por exemplo, resultado igual a meuproc passa entre parênteses, por exemplo, número 1. Isso aí é o meu parâmetro. Tá? No caso do Assembly, eu preciso empilhar os meus parâmetros. A gente já mencionou isso antes, tá? A nossa passagem de parâmetros ela é feita colocando-se os parâmetros na pilha. E a instrução para a gente colocar coisas na pilha de execução é a instrução push. Então vamos supor que eu tenho uma variável que eu chamei de param A. É esse o parâmetro que eu quero passar para meu proc. Então eu vou fazer push param A para colocar esse parâmetro no topo da pilha e em seguida call meu proc. Essa é a chamada, tá? E quando eu fizer esse call meu proc, duas coisas irão acontecer. A primeira delas é a instrução que vier imediatamente após esse call vai ter o seu endereço gravado no topo da pilha após esse parâmetro que a gente acabou de empilhar, certo? Esse é o nosso endereço de retorno. Call vai colocar esse endereço de retorno na pilha automaticamente. Em seguida, call vai fazer um desvio para a instrução assinalada com um rótulo que tem o nome da função. Então, eu vou precisar de um rótulo meuproc, que contém a primeira instrução aqui da minha implementação, e a partir daqui eu vou sair executando as instruções até encontrar um head, a instrução head de return, que sinaliza o fim da execução de uma subrotina e o momento em que eu vou ler o endereço de retorno no topo da pilha e eu vou desviar para a instrução referente àquele endereço de retorno. Então vamos ver o que acontece aqui quando a gente está na primeira parte, que é chamar a função. Vamos supor que eu tenha a pilha em um dado momento com valores iniciais. Esses são aqueles valores do início da execução do programa. E aí a minha base da pilha, o registrador EBP, eu estou considerando a arquitetura de 32 bits aqui, ele contém o endereço 3000, vamos supor, e ESP contém o endereço 2996. Tá? Então, EBP está apontando para esse primeiro valor aqui na base da pilha. Tá? Quando a gente for ler esse valor, a gente começa daqui e lê, por exemplo, 4 bytes. Vamos supor que isso aqui é um endereço. E isso aqui, vamos supor que seja outro endereço, tá certo? Então, ele tem mais 4 bytes.
E esses registradores EBP e ESP, eles vão ter os seus conteúdos representados nesses números entre parênteses aqui, ok? Essa situação é aquele caso em que a gente falou, né, em slides anteriores, em que a minha base da pilha vai ter alguns valores iniciais da função principal, da chamada original do meu programa. Então eu vou colocar até da mesma cor do último exemplo que eu coloquei quando eu mostrei a estrutura do quadro da pilha, né? Que eu tenho aqui um conjunto de valores iniciais que está marcado com azul claro. Beleza, e aí eu vou então começar o processo de chamar a minha função. Primeiro passo é eu vou colocar o primeiro parâmetro na pilha. Vamos supor que essa variável param A, ela possua o valor 255 na memória. Então, quando eu faço push param A, então push automaticamente vai incrementar o valor de ESP em 4 bytes, porque essa variável param A é o número inteiro de 4 bytes, e aí eu vou gravar esse número inteiro, esse valor 255, aqui nesses próximos 4 bytes da pilha, tá? Então, ESP passou a ter o valor 2.992 e esses 4 bytes aqui referem-se a esse param A, que é um parâmetro que eu acabei de empilhar. Em seguida, eu vou chamar call meu proc. A primeira coisa desse call é armazenar o endereço de retorno na pilha. Então, vamos supor que o endereço de retorno seja esse aqui, tá certo? E aí, o que call vai fazer, então, é, mais uma vez, decrementar o valor de ESP para abrir espaço desses 4 bytes que eu vou precisar colocar aqui no meu topo da pilha e gravar os bytes propriamente dito. Cada retângulozinho desse representa um byte, né? 0xb7, por exemplo, é o conteúdo do primeiro desses 4 bytes, o byte menos significativo, onde eu estou representando isso com um hexadecimal. 0x aqui quer dizer apenas que é uma representação em hexadecimal e B7 são os conteúdos, os 4 bits mais significativos e os 4 bits menos significativos, o B e o 7 que estão aqui. Então, eu coloquei o meu endereço de retorno e em seguida eu vou desviar para a primeira instrução que vai estar assinalada com o rótulo meu proc. Nessa situação, eu tenho aquilo que a gente também viu na estrutura de uma moldura de variáveis locais em uma chamada, que é uma área onde eu vou ter os meus parâmetros e o meu endereço de retorno, que eu assinalei como um laranja aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui, ok? E isso aqui já está na minha pilha. O que é que está faltando fazer agora? Bom, a partir do momento que eu entrar dentro da implementação da função ou procedimento, eu vou ter a responsabilidade de estruturar isso aqui que está em verde. Então, vamos fazer isso. Meu proc, eu coloquei o meu rótulo aqui, tá? Com espaço para eu colocar a minha primeira instrução. Esse aqui é o estado da minha pilha. E eu coloquei aqui a implementação em alto nível apenas para eu lembrar o que eu preciso fazer. Então, qual é a primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar estabelecer a base da nova pilha, dessa nova moldura que eu estou criando, como sendo esta posição, essa região, imediatamente abaixo do endereço de retorno. Eu quero colocar a base em um ponto onde eu saiba que acima dela eu vou ter o meu endereço de retorno em parâmetros. E abaixo dela eu vou ter as minhas variáveis locais. Mas se eu for colocar um outro valor aqui em EBP, eu preciso ter juízo e eu preciso gravar esse valor anterior, porque do contrário, quando eu terminar a execução da minha função ou procedimento, eu não vou saber como colocar o EBP de volta na sua posição original. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer se eu vou mexer no valor de EBP? Bom, vai ser salvar EBP na pilha, o valor antigo. Eu vou fazer push EBP e aí esse número 3000, ele vai ser gravado aqui no topo da pilha. O valor de ESP vai ser novamente decrementado, né? O push faz isso. E aí eu vou ter esse backup
do que era EBP. Quando eu precisar voltar EBP para esta posição aqui, então eu simplesmente vou precisar acessar esse valor e dizer que EBP volta a ser isso aqui. Ok, então agora eu tenho um backup de EBP na pilha. O que é que eu preciso fazer agora? Bom, agora eu vou mover EBP para esta posição aqui, que é onde eu gostaria que ele ficasse. Lembre-se, acima de EBP, endereço de retorno e parâmetros. Abaixo de EBP, variáveis locais e outras coisas que eu queira ter na minha pilha. Então, para mover EBP para essa posição onde está ESP, basta dizer movo o valor de ESP para dentro de EBP. Então, aqui eu vou fazer exatamente isso, move ESP para EBP, e eu vou ter uma situação onde ESP e EBP vão estar apontando para a mesma posição. Isso aqui caracteriza uma pilha com um único elemento, né? O topo e a base apontam para o mesmo único elemento aqui, ou seja, agora eu tenho uma nova subpilha que nesse momento contém apenas o valor do antigo EBP. Legal, o que está faltando agora? Bom, está faltando eu reservar espaço para as minhas variáveis locais. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu vou precisar ver quanto de espaço eu vou precisar. Quantas variáveis locais eu tenho? 2. Quais os tipos de dados dessas variáveis locais? Bom, é um int, isso aqui é 4 bytes, e outro int, isso aqui também é 4 bytes na linguagem C. Então, eu vou precisar de 8 bytes para armazenar essas duas variáveis locais. O que é que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso pegar o topo da pilha e deslocar 8 bytes para baixo para ter esses 8 próximos bytes aqui reservados para minha variável local. E para fazer isso, então eu posso utilizar a instrução sub, que faz uma subtração, ESP,8, ou seja, eu quero que ESP receba ESP menos 8, ESP passa a ter este valor aqui e passa a apontar este elemento. Então, qualquer coisa que seja colocada na pilha em seguida, certamente vai ser colocado para aqui, para baixo. E esses 8 bytes, eles estão reservados para as minhas variáveis locais. E aí eu adoto uma convenção que eu queira. Eu vou dizer que esses 4 bytes aqui vão ser reservados para a minha variável local x e os próximos 4 bytes vão ser reservados para a minha variável local y. E aqui eu termino essa primeira fase, eu estruturei, agora sim eu tenho meu quadro de variáveis locais todo bonitinho. E essas primeiras 3 instruções muito comumente encontradas na implementação de funções, procedimentos na linguagem Assembly, ela é chamada de prólogo da subrotina. Tá? Então, eu sempre estou fazendo isso. Eu estou colocando o EBP na minha pilha, eu estou movendo o EBP para onde está o topo da minha pilha e, em seguida, eu estou alocando espaço na pilha para armazenar as variáveis locais. E agora, finalmente, eu posso implementar o meu procedimento. Então, vamos seguir na sequência aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer é inicializar a variável local x com o valor 10. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso simplesmente mover uma constante 10 para essa variável x. Como é que eu acesso essa variável? Eu não falei que os acessos eram sempre tendo EBP como referência? Se EBP está aqui, x começa onde? Bom, x começa em EBP menos 4. X começa aqui, ó, nesse byte. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mover a constante 10, tá? Como um número inteiro de 4 bytes para a posição EBP menos 4. Então, o que eu vou fazer é mova. E aqui eu vou enxergar EBP-4 como um apontador para um valor do tipo dword. Então, quando eu quero garantir que eu quero escrever em uma posição de memória utilizando, sei lá, 4 bytes, 1 byte, 2 bytes, então eu tenho que ser um pouco mais explícito no assembly. Eu tenho que dizer que esse endereço que eu estou passando, ele é um apontador para um tipo tal. E esse tipo é que vai estabelecer quantos bytes eu vou utilizar na minha representação. Então eu estou dizendo, coloque em EBP-4.
enxergando esse endereço como um endereço para algo do tipo the word, que é um número inteiro de 32 bits sem sinal, e coloque nessa posição aqui a constante 10. E aí eu vou ver que ele vai colocar 10 aqui no primeiro byte, 0 no segundo byte, 0 no terceiro byte, 0 no quarto byte. Tudo isso começando desse endereço EBP-4. Então eu vou usar EBP-4, EBP-3, EBP-2, EBP-1. Tudo isso está sendo preenchido aqui por essa instrução move. E aí, talvez isso tenha sido um choque de realidade para algumas pessoas que não se atentaram para esse fato, que é, no momento em que eu estou utilizando a pilha para gerenciar minhas variáveis locais e parâmetros, eu posso acessar elementos que não estão no topo da pilha. Isso, para quem cursou estrutura de dados, pode soar até criminoso, mas é verdade. A pilha ela já cumpriu a sua função de colocar no topo os elementos associados à função que eu estou executando em um dado momento. Porém, são vários elementos, então eu vou precisar, eventualmente, fazer acessos a essa variável local, ou a essa, ou ler esse outro parâmetro aqui. Então, nesses momentos, eu posso sair referenciando essas coisas que não estão exatamente no topo da pilha. Na verdade, ela vai estar no topo se eu considerar o topo como sendo tudo isso aqui, ó. Toda essa parte laranja e verde que foi colocada, e tudo se refere a este procedimento. Mas como são várias coisas, então eu preciso especificar qual dessas várias coisas eu estou acessando em um dado momento, por isso que eu estou fazendo chamadas como essa aqui. Mas beleza, eu coloquei 10 na minha variável local x. O que é que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso colocar o valor do parâmetro a na variável local y. A gente sabe que em assembly a gente não pode colocar duas referências à memória em uma mesma instrução. Eu não posso colocar mova a, que está na memória, para y, que também está na memória. Eu preciso trazer algo para dentro de um registrador. Então vamos lá. Vamos primeiro trazer o nosso parâmetro a para dentro de um registrador, certo? Então eu estou colocando aqui, mova para o registrador é a x. O conteúdo de EBP mais 8 sendo enxergado como algo do tipo the word. Então, EBP está aqui, eu pulo os 4 primeiros bytes, porque esses 4 primeiros bytes são antigo EBP. Eu pulo os próximos 4 bytes, porque esses próximos 4 bytes são endereço de retorno. E EBP mais 8, ele vai apontar aqui para o primeiro byte desse parâmetro A aqui, e eu sei que eu vou precisar ler os 4 bytes, é por isso que eu estou informando, isso é um apontador para o tipo the word, então eu vou ler isto aqui e colocar no registrador EAX. Então EAX vai passar a conter esse valor aqui que a gente sabe que é 255. Bom, agora que eu tenho isso em EAX, próximo passo, movo o conteúdo de AX para EBP-8, porque EBP-8 é exatamente o primeiro byte da minha variável local y. Então, eu coloquei esse valor 255, que estava em um parâmetro A, aqui na minha variável local y. E aí, em seguida, eu devo fazer x mais y, eu devo somar o conteúdo dessas variáveis locais, para depois retornar esse valor como resultado da função. E como nesse momento eu já tenho em EAX o valor da variável y, que eu acabei de gravar aqui na posição de memória correta, então eu posso simplesmente ler o valor de x e somar o valor de x ao conteúdo do registrador EAX, que já tem y, e ter esse resultado. Isso é o que eu vou fazer nesse próximo passo aqui, tá? Eu vou somar a EAX, o conteúdo de EBP-4, que é o endereço que eu estou utilizando para acessar de forma padronizada a variável local x. Então, ele vai ler esse valor 10 que está armazenado aqui, vai somar ao conteúdo de EAX e o resultado vai estar em EAX. E como é que eu retorno algo? Bom, a maioria das convenções utilizadas para chamadas de funções, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre convenções já já, ela adota como regra o retorno deve ser colocado em EAX.
Se alguém se perguntou por que raios a linguagem C, por exemplo, limita a quantidade de retornos a um único retorno, bom, em parte é por conta disso. É porque esse retorno ele deve ser colocado num registrador EAX, apenas em EAX, e a gente só tem um registrador EAX, então por isso que a gente limita retorno como sendo 1. Se eu quero retornar mais valores, aí a recomendação é que a gente utilize passagem de parâmetros por referência. E esse valor já está em AX, então o meu retorno já está pronto. A função que me chamou, que chamou o meu proc, que no nosso exemplo aqui foi a função principal do programa, quando ela precisar acessar esse valor de retorno, daí ela vai simplesmente ler o conteúdo de EAX. EAX vai ter o valor que essa função produziu. Bom, então agora eu preciso chamar a instrução RET para retornar para o meu ponto de retorno. Porém, eu não posso simplesmente chamar RET nesse momento, porque RET pressupõe que você tenha o endereço de retorno no topo da pilha. E o meu topo da pilha está essa bagunça que eu criei aqui, então eu preciso desfazer isso que eu criei aqui, tá? Como é que eu começo a desfazer isso? Bom, primeiro, vamos desalocar o espaço que eu criei para as minhas variáveis locais. A forma mais fácil de eu fazer isso é eu simplesmente mover ESP para a posição que EBP aponta, ou seja, voltar para aquele estado em que essa minha subpilha ela possui apenas um único elemento que é o antigo EBP. Isso porque ESP ele pode, por N motivos, ter sido movido mais para baixo. Então, eu simplesmente somar 8, né, para reverter aquela subtração por 8 que eu fiz anteriormente, pode não ser exatamente seguro. Então, por precaução, eu vou fazer simplesmente mova para ESP o valor de EBP e com isso eu estou movendo ESP para esta posição aqui, para que ele aponte para a mesma posição que EBP aponta, que é o antigo EBP. Com isso, efetivamente, eu desaloquei esses valores da pilha. Eu não preciso remover esses valores fisicamente. A partir do momento que eu coloco o topo da pilha antes desses valores, os próximos push que eu for fazendo aqui vão sobrescrever os valores antigos, então isso aqui não tem problema, tá? Ok, então eu desaloquei as minhas variáveis locais. E agora? Agora eu preciso recuperar o meu EBP. Eu preciso devolver EBP para a posição que ele tinha anteriormente. Como é que eu faço isso? Bom, como o EBP ele está no topo da pilha, eu posso utilizar uma instrução pop, que vai desalocar esse valor do topo da pilha e gravar esse valor no local que eu indicar. Onde é que eu quero gravar esse valor? Bom, eu quero gravar no próprio EBP. Eu quero que EBP passe a ter esse valor aqui. Então, eu faço pop EBP. E aí ele vai pegar o valor do antigo EBP e vai gravar no próprio EBP e EBP efetivamente vai apontar para a sua posição original. E o ESP recuou, tá certo? Para essa posição aqui, 2988, porque do mesmo jeito que o push ele move o ESP para baixo, o pop automaticamente move o ESP para cima. Então agora ESP está apontando para a região da pilha que contém um endereço de retorno. Maravilha, isso é exatamente o que eu quero. Eu preciso que esse endereço de retorno esteja no topo da pilha para poder chamar a instrução return. Então agora o que eu faço é, bom, eu vou chamar return, sendo que eu vou passar um parâmetro. Return admite um parâmetro que é quantos bytes você quer retirar, desalocar da pilha após o endereço de retorno. Então, se o meu endereço de retorno, deixa eu voltar aqui, ele está gravado aqui e eu sei que o return ele vai mover o ESP automaticamente para os bytes após esse endereço de retorno, mas se o topo da pilha vier para esta posição aqui, então no topo da pilha eu vou ter ainda o meu parâmetro A. Em algumas convenções é aceitável a gente deixar esse parâmetro A após a execução de uma função,
para que o programador que chamou a função, ele próprio retire esse parâmetro A da pilha. Mas nesse exemplo, nós vamos retirar o valor desse parâmetro a partir da implementação da função. Então, para isso, eu informo 4 bytes após o endereço de retorno também precisarão ser alocados, porque esses bytes se referem ao parâmetro que eu utilizei nessa implementação aqui. Então, é por esse motivo que eu chamo ret4, e aí ret vai desalocar o valor do endereço de retorno, vai desalocar os 4 bytes seguintes. Com isso, o topo da pilha volta para apontar para esta posição aqui, e eu voltei a ter a minha pilha exatamente igual a como ela estava antes da minha chamada. E agora o meu programa foi desviado para seja lá que instrução está após a chamada que foi feita para meu proc, e a minha vida voltou ao normal. E esse processo que eu faço aqui no final, eu chamo isso de epílogo da subrotina. Então, quando eu vou implementar uma subrotina em Assembly, tipicamente eu vou fazer o prólogo para poder estruturar o meu quadro de variáveis locais, eu vou implementar as coisas da minha subrotina e depois eu vou colocar um epílogo para desfazer o quadro que foi criado para essa subrotina. E com isso a implementação do meu procedimento fica essa aqui. Percebam que eu gastei um tempo grande explicando bem direitinho como esse quadro ele é estruturado, porque programadores e programadoras iniciantes, eles tendem a ter dificuldade de, ok, mas por que eu preciso disso e por que eu preciso disso? E realmente você só vai entender a necessidade dessas instruções se você souber passo a passo o que precisa acontecer com a pilha para que a sua função ou procedimento seja executado. Agora vamos fazer algumas observações sobre esse processo de chamada de funções e o uso da pilha para o armazenamento de variáveis locais, parâmetros, etc. Existe uma coisa chamada calling convention, ou convenção de chamada, tá? Que são utilizadas por compiladores, por sistemas operacionais e que estabelecem algumas regras, como por exemplo, os parâmetros eles devem ser colocados na pilha em qual ordem, de onde eu vou extrair o retorno, de quem é a responsabilidade de retirar parâmetros da pilha após a execução de uma função e por aí vai. Então, eu tenho, por exemplo, algumas convenções que fazem parte de um grupo chamado Caller Cleanup. Ou seja, aquela entidade, aquela função ou procedimento que fez a chamada, é dela a responsabilidade de retirar parâmetros da pilha. E, por exemplo, compiladores da linguagem C geralmente utilizam essa convenção. Por outro lado, existem convenções que são de um grupo chamado Calling Cleanup, ou seja, quem foi chamado é dele a responsabilidade de retirar os parâmetros da pilha, que foi essa que a gente acabou de fazer. A minha implementação, que é a que foi chamada, ela é que é a callee, ela foi a responsável por retirar os parâmetros da pilha e é por isso que eu utilizei um parâmetro ali na instrução ret, que é ret4, para que esses parâmetros eles saiam da pilha. Então, é importante a gente saber, quando a gente está lidando com funções e procedimentos, qual é a convenção que está sendo adotada para que a gente saiba, por exemplo, se após chamar uma função ou procedimento, a gente precisa tirar os parâmetros da pilha ou não. Só para citar um exemplo, a gente mencionou na última aula e mostrou isso aqui em execução no vídeo sobre a instalação e teste do NASM, um programa que chama o printf numa arquitetura de 64 bits. Agora, isso é uma estrutura um pouco exótica, vamos dizer assim, uma novidade de 64 bits, que eu passe parâmetros através de registradores. Notem que o endereço da minha string MSG, o endereço da minha string format, elas não foram passadas pela pilha, mas eles foram colocados em registradores específicos. Do mesmo jeito que eu também precisei informar em RAX que printf não iria utilizar nenhum registrador lá do tipo XMM, que é uma coisa que printf pode fazer. Então isso é uma convenção que foi adotada para a biblioteca de entrada e saída da linguagem C, versão 64 bits,
Mas essa convenção já não é utilizada na versão de 32 bits, por isso que eu nem mostrei a versão de 32 bits no primeiro momento, sem ter explicado esse uso da pilha antes. Mas na versão de 32 bits, aí sim eu vou colocar o endereço dessa string MSG e o endereço da string format na pilha, normalmente, como eu demonstrei agora há pouco, e aí eu vou depois fazer a chamada de call printf. Mas na linguagem C, a convenção adotada é caller cleanup, ou seja, quem chamou que tira os parâmetros da pilha. Então, depois que eu chamei, já que eu sou o caller aqui, então eu preciso fazer add ESP8, ou seja, como a pilha cresce para baixo e para crescer a gente faz sub, para diminuir a gente faz add. Então, aqui eu estou dizendo a pilha deve diminuir em 8 bytes, porque eu coloquei na pilha 4 bytes, que é o endereço inicial dessa string, mais 4 bytes, que é o endereço inicial dessa outra string. Então, eu preciso retirar esses 8 bytes da pilha para poder continuar fazendo seja lá o que eu precisar fazer. Se alguém quiser testar isso, saiba que na hora de montar, ao invés de utilizar, né, o padrão ELF64, ele vai utilizar somente ELF, ou pode chamar de ELF32 também. E o processo de linkagem muda um pouco, tá? Principalmente se você está no sistema operacional de 64 bits, o que é bem comum hoje em dia. Então você tem que deixar explícito que você está gerando código para uma máquina de 32 bits. E o resto é normal aqui, ok? Aqui eu não preciso me preocupar em utilizar aquele parâmetro NoPy, né? O PIE lá, da alocação independente de posição, mas para que isso aqui funcione em um sistema de 64 bits, eu tenho que ter o cuidado de ter instalado um pacote chamado multilib do GCC, que é o que vai permitir que eu acesse as bibliotecas de entrada e saída na versão de 32 bits em um ambiente de 64 bits. Algumas convenções de chamada também exigem que valores de registradores sejam preservados. O que é isso? Significa que na implementação de uma função ou procedimento eu posso utilizar registradores. Mas eu tenho que ter em mente que podem existir valores dentro desses registradores que estão sendo utilizados pelo meu programa principal. Então, se eu precisar preservar esses valores, geralmente a forma que eu faço isso é, antes de eu usar esses registradores, eu vou gravar o valor anterior dos registradores no topo da pilha, após a alocação das minhas variáveis locais. Então vamos supor um exemplo, eu precisei usar SX e EDX e eu quero preservar os valores originais desses registradores. Então, antes de eu utilizar esses registradores na implementação da minha subrotina, eu vou fazer push SX, push EDX. Então agora essas duas coisas estão guardadas na pilha. Daí eu uso SX e EDX do jeito que eu quiser. Ao final, lá no meu epílogo, eu vou fazer pop EDX para tirar EDX, que foi a última coisa que eu empilhei, e depois pop SX para recuperar o valor de SX. E aí, quando eu terminar a execução da minha função ou procedimento, daí a entidade que chamou, a subrotina que chamou aquela função, ela vai encontrar em SX e em EDX os valores que ela tinha colocado lá. Nem todas as funções preservam valores de registradores, então a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, eu mencionei em uma lista de exercícios que existe uma macro no MASM 32, que é a macro printf, que ela não preserva valores dos registradores SX e EDX. E a X ela não precisava preservar de qualquer forma, porque a X já é reservado para o retorno da função. Então o programador precisa ter cuidado, porque se ele deixou algo importante em SX e em EDX, após executar printf, então ele não vai mais encontrar o valor original que ele tinha deixado lá, porque esses valores não foram preservados. E a última observação que eu vou fazer aqui é que quando eu quero fazer passagem de parâmetro por referência, então eu continuo usando a pilha, mas ao invés de eu colocar na pilha o valor do parâmetro propriamente dito, eu vou colocar o endereço de onde na memória se encontra o valor daquele parâmetro. E é por esse motivo que quando eu faço passagem de parâmetros por referência e eu mudo os valores desses parâmetros,
esses valores eles vão persistir mesmo após a execução da minha função ou procedimento. Isso porque, como são endereços para regiões da memória fora da pilha, alterações que eu faça nesses endereços, elas vão sobreviver mesmo após o fim da execução da minha função ou procedimento. Então, apesar de que eu vou acessar regiões da memória fora da pilha, mas a passagem dos endereços dessas regiões, elas ainda são feitas através da pilha. E aqui um último tópico que eu quero mencionar a respeito do conjunto de instruções, né, que também afeta a linguagem assembly, é que as instruções elas podem ser divididas em campos. Tá? Não é que uma instrução lá na linguagem de máquina ela seja um único bloco de zeros e uns. Vamos supor, se eu utilizo 32 bits para as instruções, então eu posso fazer com que, por exemplo, todos os 32 bits elas se refiram ao código da operação. Elas se refiram àquilo que a instrução faz e não sobrou nenhum bits para parâmetros para essa instrução. Ou então não, eu separei 8 bits para o meu código opcode e os outros 24 bits eles ficam ali para referenciar o endereço de um operando que pode ter até 24 bits. Ou eu posso ter outro arranjo aqui, nota que eu estou me referindo a esses arranjos A, B e C, onde eu tenho uma quantidade de bits para o opcode e o restante dos bits eles são divididos para dois endereços de dois operandos diferentes. Então, essa divisão dos bits de uma instrução para que eu consiga colocar os elementos que toda instrução precisa ter, que é um opcode no mínimo e 0 ou mais operandos, porque eu posso ter instruções sem parâmetros e instruções com vários parâmetros, dependendo da arquitetura que eu estou falando, então tudo isso é definido em um formato de instrução que a gente utilize. E apesar da linguagem assembly, por exemplo, ela está atrelada à ISA de arquiteturas específicas, esse fato de que arquiteturas diferentes possuem N características diferentes, mas o formato das instruções, eles seguem mais ou menos essa regra. Toda instrução ela tem um opcode, instrução pode ou não pode ter operandos. Então isso termina fazendo com que mesmo assemblies de arquiteturas diferentes, eles fiquem um pouco parecidos em alguns aspectos, porque as instruções elas tipicamente vão ser divididas em 4 partes. Eu tenho um campo para uma etiqueta que uma instrução pode ter, que é um nome simbólico, tá? Para o endereço daquela instrução, um campo de operação, que é o opcode, campo de operandos e um campo de comentário. Isso é muito comum, vai aparecer em assemblies de diversas arquiteturas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma instrução de alto nível, né, n é igual a i mais j, e eu for fazer a conversão disso aqui para um baixo nível, então eu vou ter, por exemplo, que, bom, se isso aqui era um procedimento, então eu vou começar etiquetando a primeira instrução desse procedimento aqui como fórmula, e aí eu vou ter uma primeira instrução que é mover a variável i para o registrador EAX, e nisso eu vou ter como um opcode o MOF, e os operandos que eu estou utilizando aqui são EAX e a posição de memória I, e eu coloquei num campo de comentário uma explicação do que faz essa instrução. E isso vai acontecer em outras instruções, por exemplo, até declarações de variáveis, a gente pode encarar, por exemplo, o nome da variável como um rótulo. É assim que o assembly internamente ele trata os nomes das variáveis. São os rótulos dessas instruções aqui, né? Então, por exemplo, para declarar uma variável i do tipo double word, então o tipo double word ele vai funcionar aqui como se fosse o código da operação e o valor da inicialização ele funciona como um operando e eu também posso ter comentário aqui. Então é assim que eu estruturo instruções numa linguagem assembly, atrelando isso à forma como essas instruções elas são organizadas na arquitetura do conjunto de instruções. Ainda falando de outros aspectos de assembly, um assembler ele não vai se referir geralmente apenas às instruções da arquitetura, mas ele pode conter o que a gente chama de pseudo-instruções ou diretivas assembly. São coisas que não estão na arquitetura do conjunto de instruções do processador, mas que o assembler ele sabe lidar e colocou lá
para facilitar a programação de um determinado computador. Então, exemplos de pseudo-instruções assembly são coisas como segment ou end segment, né, NDS aqui, que era utilizado quando a gente usava mais extensivamente segmentação da memória, o include que a gente utilizou no MASM, né, que serve para a gente incluir o conteúdo de um arquivo externo no corpo do programa assembly que a gente está escrevendo e por aí vai. Então, essas outras coisas aqui, elas não fazem parte da arquitetura do conjunto de instruções do processador. E é uma das coisas que termina impossibilitando que um código-fonte escrito em um assembler seja reconhecível por outro assembler, mesmo que a gente mantenha o mesmo processador e o mesmo sistema operacional. Esse tipo de coisa pode fazer com que um código de um assembler não seja compatível com o outro. E aí as pessoas que projetam, né, processadores, elas precisam definir um formato de instruções, principalmente considerando coisas que a gente já falou, que um projeto bem sucedido vai fazer com que o formato sobreviva aí por 20 anos ou mais, que eu consiga acrescentar novas instruções quando eu precisar, né? E que leve em consideração aspectos da tecnologia, como por exemplo, se eu estou projetando um computador que tem um acesso muito rápido à memória, então eu posso considerar colocar a maior parte das minhas instruções como sendo instruções de pilha, né? Ou seja, os operandos estão sempre na pilha, porque aí a minha memória é rápida, então isso não vai atrasar tanto o funcionamento do meu computador e eu termino economizando nos bits que eu precisaria gastar para colocar na instrução endereços de operandos que podem estar em posições aleatórias na memória. Ou não, se a minha memória é lenta, então eu posso tentar priorizar muitos registradores no meu computador e para que eu possa referenciar vários registradores diferentes, eu tenho que reservar uma quantidade mais generosa de bits no meu formato de instruções para poder, então, permitir que eu consiga ter essas referências a esses N diferentes registradores. Tudo isso influencia no formato que a gente vai utilizar. Outras regras que a gente costuma seguir é sempre priorizar instruções curtas, porque quanto menor a instrução, menor vai ser o tamanho do meu arquivo executável, menor o espaço que ele vai ocupar na memória. Então, por exemplo, se eu tenho um programa com N instruções de 16 bits, esse programa vai ocupar metade do espaço que um programa que tem as mesmas N instruções vai ocupar se cada instrução precisar de 32 bits. Então não é muito difícil a gente enxergar isso. A velocidade de acesso à memória também termina influenciando no tamanho da instrução, porque quanto maior a instrução, menos instruções eu vou trazer por acesso à memória, e se a minha memória for muito lenta, eu termino subindo muito o custo de trazer para dentro do processador uma instrução, caso toda instrução seja muito longa. E também a forma como a gente endereça a memória tem que ser considerada. Então eu vou ter situações em que as instruções partem do pressuposto que todo acesso à memória ele é feito de forma alinhado à palavra, né? Então eu estou passando o endereço de palavras, na verdade, de palavra de 4 bytes ou palavra de 8 bytes, e não endereço de bytes isolados. E com isso eu vou terminar precisando de menos bits para o campo de endereço. Ou não, eu estou acessando bytes isolados e aí eu tenho que ter endereços suficientes para representar cada byte individualmente que eu possa referenciar em uma instrução e por aí vai. E aí muitas vezes eu utilizo técnicas para flexibilizar as coisas, né? Por exemplo, eu posso utilizar uma técnica de expansão de opcode que eu não vou detalhar muito, mas ela está ilustrada aqui. Mas a base dessa técnica é a seguinte: se eu tenho, por exemplo, apenas 16 bits para representar instruções, vamos supor que é um exemplo de um processador de 16 bits. Então, eu posso querer diversificar tipos de instruções diferentes. Eu posso especificar que eu tenho 15 instruções que vão comportar 3 endereços diferentes, onde cada endereço só vai ser representado com 4 bits. Então, nessas instruções, os 4 primeiros bits são opcode, depois os 4 bits seguintes é o endereço do primeiro operando, próximos 4 bits endereço do segundo operando, próximos 4 bits endereço de um terceiro operando. Mas eu também quero ter 14 instruções, ou até 14 instruções,
que comportem apenas 2 operandos. Tá? Então aí eu vou usar 8 bits como opcode, e aí os 8 bits menos significativos ficam sendo 4 para um operando e 4 para outro. Eu posso ter 31 instruções com apenas um operando, e aí eu vou utilizar 12 bits como opcode, e eu posso ter 16 instruções que não precisam de endereço nenhum, que não usam operando, e aí todos os 16 bits eles vão ser utilizados como opcode. Então, se eu utilizar uma convenção inteligentemente definida, eu posso ter todos esses formatos no meu mesmo conjunto de 16 bits em um mesmo processador. Isso aqui não é que eu vou escolher uma coisa ou outra, é que todos esses formatos coexistem, porque eu consigo diferenciar entre uma situação e outra fazendo uma análise dos bits que eu tenho aqui da esquerda para a direita, da parte mais significativa para a parte menos significativa. E só para apresentar uma curiosidade para vocês, né, sobre o formato de instrução, por exemplo, que é utilizado nos processadores da Intel. Eu tenho aqui um programinha no MASM, tá, que eu posso fazer o build all, ok? Esse aqui vocês já conhecem. Mas aqui o MASM ele tem incluído no item aqui ferramentas, né, tools do menu, uma opção chamada Disassemble o arquivo exe, desmonte o exe. Então, se eu faço o uso dessa funcionalidade aqui, eu vou encontrar na parte mais abaixo, tá, do arquivo a lista de instruções que foram realmente chamadas. Tá? Então, aqui eu vou ter as chamadas puras, tá? Inclusive já convertendo nomes de variáveis para endereços fixos, por exemplo. E as primeiras colunas que eu enxergo aqui são o endereço no programa onde está a instrução e os bits, o código de máquina. Se alguém se perguntou, se alguém queria ver o código de máquina, então o código de máquina está aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um push que passou esse endereço aqui como operando, que foi passado dessa forma aqui, ó. Então eu vou assumir que esse 6A aqui, ele é o opcode, e como o endereço que eu passei foi esse F6, então esse F6 ele faz parte da minha instrução aqui. Note que quando eu tenho um outro push, a primeira parte aqui do meu push é o 6A novamente, sendo que agora eu estou passando um outro endereço, né, que é F5. E por aí vai. Outras instruções, por exemplo, move, vão ter outros opcodes, mas aí se eu for fazer análise, provavelmente o opcode do move aqui já é A33, porque quando eu encontro outro move, eu vou encontrar o A33 também, e tudo isso eu posso checar no manual da Intel. Lá para cada instrução ela vai mostrar como é que é o opcode, como é que eu estruturo os bits para cada instrução. Mas notem, eu tenho aqui opcodes que tem apenas 1 byte, né, 8 bits. Aparentemente, isso aqui eu estou falando sem consultar o manual, tá? Eu preciso confirmar essa informação, mas aparentemente, no caso do move, eu vou ter aqui um opcode que é esse A33, tá? Que eu estou vendo ele se repetindo aqui em todos os moves que aparecem. Então, isso aqui já não são mais 8 bits, são 12 bits. Então, eu estou utilizando uma técnica onde eu posso ter opcodes de tamanhos diferentes para acomodar uma quantidade diferente de operandos. E na arquitetura da Intel, isso inclusive vai me resultar instruções de tamanhos diferentes. As instruções, elas não necessariamente têm sempre 32 bits ou 64 bits, como a gente teria em outras arquiteturas de processadores. E com isso a gente encerra essa parte de assembly. Então, infelizmente, a gente não tem muito tempo disponível para explorar mais aspectos de assembly. Muitas outras coisas poderiam ser ditas. Só para citar um exemplo, como é que a gente faz operações com números de ponto flutuante? Bom, existem instruções e registradores específicos para fazer isso, porque um processador ele tem uma unidade de processamento de ponto flutuante específica e várias outras coisas, mas tudo isso fica para um segundo momento ou para vocês fazerem as pesquisas de vocês para matar essa curiosidade e expandindo aquilo que vocês aprenderam de assembly. Mas esse é um kit básico que certamente
vai ajudar vocês a dar esse pontapé inicial e a dar a continuidade que vocês precisarem dar para qualquer coisa aí relacionada à parte de baixo nível que vocês queiram aprender ao longo da carreira de vocês. Em caso de dúvidas, manda pra gente. No mais, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.